pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Monstros de D&D. E o monstro vencedor, Cello, foi o Ogro, com 35% dos votos. E quem foi rebaixado, infelizmente, os amantes dos cachorros que teleportam, foi o coitadinho do Blink Dog. E ele está inaugurando a nova série B. Resetamos a série B. Mas antes da gente falar dos ogros, temos um recadinho do patrocinador de hoje desse vídeo, que é o jogo Bloodline Heroes of Lithas. Esse jogo, gente, tem uma das mecânicas mais interessantes que a gente já viu e tem uns gráficos muito lindos, Cello. E você pode baixar de graça usando o nosso link e tem até um QR Code aqui em cima em algum lugar, além de baixar o jogo e poder jogar, ganhar um pacotinho de coisinhas para você usar no jogo, consumíveis. Aí é legal, hein? Tudo que vai melhorar a sua experiência do jogo. Bom, e qual que é o lance desse jogo? Você vai colecionar heróis, Cello. Campeões. Champions. E esses campeões, como é que você vai colecionar eles? Ou você vai conseguir conjurar eles e tudo mais, ou você vai acabar fazendo cruzamentos entre espécies diferentes e ter ali o seu campeão diferente de todo híbrido. Mundo. Exatamente. Pode misturar, por exemplo, vampiro com draconato. Aí você vai ter um dracopiro ou um vamponato, não sei. Bom, e a maior graça, então, é você aí criar os seus híbridos, né? Pensar de forma estratégica para que eles sejam aí cada vez mais fortes e que você consiga seguir com essa linhagem, Tchê. Sim, e o progresso do jogo depende da habilidade aí do seu grupo de campeões. Dá pra você fazer mais de 1000 combinações, é muito legal. E tudo isso com um gráfico lindão 3D e um mundo de fantasia com um design lindo. É bem bonito, gente. Vocês estão vendo aí na tela as imagens, é bem legal. Bom, e além de toda essa variedade, você ainda pode ser surpreendido com novas linhagens que são lançadas sempre no jogo, Tchê. E alguns híbridos poderosos que aparecem de tempos em tempos para você. E tudo isso você pode se divertir de graça aqui baixando o jogo no nosso link ou no QR Code que vai aparecer agora na nossa tela. Baixando pelo nosso link, ganha aquele pacote de belezuras que eu falei. Com um cristal de conjuração, pra você trazer aquele campeão bonito ali pra sua turma. Você consegue 100 mil gold, 100 diamantes para você fazer as comprinhas dentro do jogo e equipar a sua turma toda. Novas lendas surgirão. Muito bem, Cello, então vamos começar a falar dos ogros. Essas criaturas gigantes, né, do tipo gigante, que tem aí 3 metros de altura, pesam em média 500 quilos, adoram comer pra caramba. Sim. E aliás, podem comer você. Get in my belly! Come on! Então fique de olho. A gente vai começar falando da origem deles na nossa mitologia aqui do planeta Terra, antes de falar sobre eles em Dungeons and Dragons. Eu tava com saudade de falar a origem histórica, Cello. Bom, a etimologia da palavra ogro é a mesma da palavra orc, né? Eles vêm da mesma origem, pelo menos pelo que os pesquisadores encontraram até hoje. E essa palavra que deu origem a essas duas espécies é a palavra Orcus, que era um deus etrusco, aquele deus dos submundos, tipo um deus que pune transgressores, né? E Orcus também é um personagem de Dungeons and Dragons também, vale a pena mencionar. Que vai ter vídeo aí no futuro na série de ícones. Isso aí. Bom, e a palavra ogro foi usada pela primeira vez no século XII por um poeta francês chamado Chrétien de Troyes. Ó, bela pronúncia. Bom, e o Chrétien colocou ali no seu poema o Percival, ou o Conto do Graal, então a gente já tá falando aí um pouco de Rei Arthur e tudo mais, né? Ele fala a primeira vez sobre essas criaturas, né, que estariam ali nessa região onde é hoje a Inglaterra, antes da invasão anglo-saxã, né, na época que os celtas ainda viviam por lá. Chamava de Logres, ou Logres, terra dos ogros. E a gente vê muitas dessas caricaturas de povos estrangeiros na origem de várias dessas criaturas, né? E o ogro talvez seja uma delas. Nessa linha de pensamento é que a gente conseguiu encontrar na pesquisa as outras origens, possíveis origens dos ogros, né? Sim. Uma delas é que os ogros podem ser uma memória ou um registro original do contato do Homo sapiens com os Neandertais, né? O humano Neandertal
pode ter inspirado, né, a ideia do ogro, né? Outra possibilidade seriam os húngaros, que tem uma palavra Ongróis, né? ongró, Ongróis. que pode ser, né, pode ter sido deturpada a virar um ogre, né, de ungrói para ogre, que também é aquela coisa de você falar que o estrangeiro é perigoso, né, que o estrangeiro é um monstro. E o ogro, nessa época, né, ele acabou se tornando folclore, uma figura como se fosse o bicho-papão. Eles usavam a figura do ogro meio que para ensinar as crianças a não saírem de casa, senão o ogro ia te pegar, ia te levar e poderia até te comer. A imagem que se tinha nesse primeiro período aí, já ali final da Idade Média, é que o ogro era um bichão grande que comia carne humana, principalmente De criança. carne de criança, né? Então era pra botar medo na criançada, pra não aprontar na rua, pra não ser comido pelo ogro. Não vai ficar tarde até quando ficar escuro, porque senão Porque o ogro vai te pegar. E o ogro gosta de crianças malvadas, Não principalmente. pode até depois da cerca, senão o ogro vai te pegar, né? Então, nesse sentido. Bom, mas os ogros ganharam popularidade mesmo com o Charles Perrault no século XVII, que é, gente, o autor da Bela Adormecida, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Pequeno Polegar. o Gato de Botas, né? Então, no Gato de Botas e no Pequeno Polegar, ele apresenta a figura do ogro. E naquela coisa, né, de ser um gigantão que quer comer a criancinha. Desajeitado, né? Bobão, mas que é violento e extremamente perigoso. Temos aí agora os ogros nos contos infantis, tendo o nome, né, de ogro aparecendo e uma imagem, porque esses livros normalmente eram ilustrados, né? Começaram a... E aí você já tinha as primeiras imagens do que seria um ogro, que não é muito diferente do que a gente falava de gigante, como João e o Pé de Feijão. Então, eu acho que em muitos desses contos o gigante e o ogro eram intercambiáveis, assim. Pode ter uma versão que aquele bicho é apresentado como um gigante, outra que ele é apresentado como um ogro. Bom, e a gente não pode deixar de falar que o ogro teve a sua visão, né, digamos assim, sua imagem mais aliviada com a apresentação do Shrek como personagem principal, né? Sim. Num desenho, e ali sendo um personagem bondoso, né? Que não é porque você é grandão, né? E tá ali na floresta. Ele tem coração, você... né? Exato, você não pode amar. Ele pode amar. E ele tem camadas, né? Como uma cebola. E em Dungeons and Dragons, os ogros são uma criatura do subtipo, né, que eles têm aquela tag, né, de gigantes. Não são gigantes verdadeiros, eles só são meio que da família dos gigantes, tá? Exato. Assim como os trolls, os etins, os ciclopes, todas essas criaturas estão meio que de certa forma por embaixo dessa mesma nomenclatura de gigante, tá? E eles são vistos como criaturas fortes, porém muito bobas, muito burras. Basicamente, eles têm força 19, constituição 16 e os outros... Baixíssima. Todos os outros atributos são baixíssimos. Destreza, inteligência, tudo é muito baixíssimo. Então, ele é o brutamontes mais comum de Dungeons and Dragons. Bom, e geralmente os ogros são apresentados com alinhamento caótico e maligno, né? E diferente, Cello, nos contos de fada, eles gostam de comer carne infantil ou humana, né? Aqui em D&D, eles gostam do quê? De comer carne de elfo, anão e pequeninos, halflings. Eles têm preferência por essas três, né? Exato. Não quer dizer que ele não comeria uma, Uma outra, até comeria. sim, eles comem qualquer coisa, tá? Mas qualquer coisa que tiver na frente deles, eles vão comer. Mas, aquela picanha de halfling... com aquele palitinho assim, pra palitar o dente, é essa que eles gostam. Aquele assado de elfo, nossa, bom demais. Muito bom. Bom, e além de buscar comida, né, que é uma coisa quase constante na vida deles, eles também gostam de tesouros. Mas o conceito deles de tesouros é diferente. É um pouco simplório, né? Eles costumam invadir cidades ou pastos, né, fazendas, levando sacos de pano, né? Eles comem o gado, às vezes comem o fazendeiro também, e roubam o que eles chamam de tesouros, que pode ser uma roda de queijo mofado grande, um capacete de um soldado da cidade amassado. Qualquer coisa brilhante chama a atenção deles. Eles acham bonito, mas eles não entendem esse conceito de dinheiro, do valor, de valor monetário, tá?
Bom, e aí, gente, assim, a gente acabou de falar que eles não conseguem diferenciar as moedas e tudo isso porque eles não são nada inteligentes, né? Eles não conseguem contar, tipo, nem até 10 direito, mesmo contando com os dedinhos deles gordinhos, né, bonitinhos. Eles se confundem facilmente. Eles se confundem, eles são enganados facilmente e Eu não eles... posso falar mal dos ogros nesse quesito. 6 mais 4, 11, né? Muito bem. Mas, enfim, continue. E eles, assim, conseguem até se comunicar com as pessoas, mas de uma forma muito simplória. Às vezes, eles sabem algumas palavras em comum e algumas palavras em gigante, né? Mas é uma comunicação muito... básica, né? Exato. Bom, e falando um pouco da organização, da sociedade dos ogros, eles têm alguns ogros, digamos, solitários, né? São aqueles ogros que estão sempre perambulando ali, querendo achar algum lugar para se estabelecer, como uma caverna de urso, né, que está abandonada, ou ele pode entrar no celeiro ali de uma fazenda, matar todos os habitantes do lugar e ficar ali, né, comendo o gado, até acabar a comida. O ogro fica numa região... Aí depois vai para outro Depois lugar, ele vai, destruir outro lugar. Exato, ele vai e forma uma outra toca em outro lugar, então ele vai indo onde tiver comida, criando tocas temporárias para ele no percurso. Mas isso não quer dizer que os ogros não podem se juntar, e isso às vezes acontece. Eles formam gangues de tempos em tempos, né, grupos de ogros que não têm uma liderança muito bem definida. E nem uma questão de lealdade para Não, sempre, não um é grupo muito, ali não que é vai uma vai tribo, Não. não, é sempre um grupo ali, um amontoado de ogros que estão por segurança própria, por benefício próprio ali, Sim. se juntando momentaneamente para de repente derrubar um inimigo maior. Da mesma forma que eles fazem alianças com outros ogros, eles podem também fazer alianças com outras criaturas Sim. maiores ou menores Ou mais temporariamente É. por benefício próprio, por Sim. sentir que ali ele vai ficar com a pança dele cheia e que vai ter tudo certo. Por exemplo, eles são vistos muitas vezes ao lado de goblinoides, né? Um hobgoblin, por exemplo, que é uma criatura um pouco mais inteligente, pode, por exemplo, mostrar moedas de ouro para ele e convencê-los a ficar com o grupo e pagar com coisinhas brilhantes, né? E convencer Ou com o bastante ogro. comida Ou com também. bastante comida, ou até confeccionar armas que sejam pro tamanho dele, né? Um ogro que ganha um machadão gigante que cabe na mão dele vai ficar, feliz da vida, vai passar pelo menos um ano ali com o É grupo. verdade, porque assim, eles costumam ter ferramentas muito rudimentares, É. né? Às vezes eles pegam um pedaço de tronco de árvore, Pra usar de porrete, pra usar de né? porrete, É, porque né? não tem nenhuma arma comumente feita pro tamanho dele. É, exato. Bom, o ogro tá presente aí na 5ª edição, né, no livro dos monstros, né? Foi apresentado ele como um monstro de nível de desafio 2, Ele é bom Né? pra ser aquele chefão de começo de campanha. aventuras de nível baixo. Ou um subchefe de uma aventura um pouco nível 3, ou o chefão de uma aventura nível 1 ou 2. Ele vai ser um perigosíssimo inimigo no começo da campanha. Depois fica um pouco mais fácil, porque apesar do ataque dele ser devastador, né, ele tem um ataque mais 6, que é aquele tacape, né, aquela pancada com um porrete gigante, que se pegar num aventureiro... Ele mata de cara. Dá pra matar um aventureiro de nível baixo numa só, ou pelo menos derrubar o aventureiro, né? Mas, como a gente já mencionou, os outros atributos dele são bem baixos, então dá pra você enganar um ogro razoavelmente fácil, ou passar despercebido por eles, que eles têm percepção passiva 8. Baixa, Então o seu ladrão do grupo passa tranquilamente. Mas fica esperto que ele tem visão no escuro. Ele tem visão no escuro, isso é uma coisa importante. E ele anda bastante. Sim, ele tem passos largos, porque ele é gigantão, então ele anda, né, velocidade de deslocamento de 12 metros. Ele alcança. Então ele alcança o personagem. qualquer um, a pé ele alcança qualquer um do grupo, né? Ele é lentão, devagar, mas na hora que ele pega um embalo ali é ladeira abaixo. Aí assim, é aquela importância de você andar com aquele porquinho, tal. Pra deixar no caminho. Pra deixar no Essa é a caminho importância de e tal. você dar aquela pancada no joelho do NPC pra ele não poder correr e aí você foge. Que é isso, gente? Aí- Não, pra parar. O porquinho também, eu fiquei com dó do porquinho agora, mas É, enfim. Você sugeriu o porquinho. Faz uma ilusão do porquinho. Isso, ilusão. Eles caem facilmente em ilusão, eles caem facilmente em encantamento, né? Charm person e tal. Ai. Então dá pra você se virar sem precisar ir pro combate no mano a mano com o ogro. Porque eles têm 59 pontos de vida. Porque, É bastante. que pro nível baixo é bastante. muito ponto de vida. Então, lutar com ele até a morte no nível baixo não vale a pena. É melhor ter outras formas de passar por esse obstáculo. Agora, no livro do Mordenkainen, ele apresenta outros tipos de monstros. E ele apresenta os ogros no ponto de vista de criaturas de guerra. Porque como eles são facilmente convencidos, muitos exércitos acabam usando ogros,
né, principalmente exércitos malignos, tá, de tiranos e magos malignos e tal, acabam convocando aí esses ogros para ser linha de frente, né? E nesse livro ele apresenta configurações do ogro básico feitos para funções específicas de campo de batalha. É isso porque assim, você consegue até ensinar alguma função simples que o ogro vá fazer e aí você vai e recompensa ele com um capacete amassado. Isso. Bom, o primeiro tipo é o ogro ariete, que é o nome já diz tudo. É um ogro com um tronco de árvore gigante, que ele é usado para arrombar portas, né? Arrombar portões de castelo, essas coisas. E se tomar uma pancada desse porrete na cara, também ele pode derrubar seu personagem numa só. É bem perigoso. Esses ogros que são apresentados me lembram muito aquela cena do Senhor dos Anéis da invasão de Minas Tirith, que eles entram com esses ogros meio que fazendo esses papéis, né? Exato. E aí tem o ogro da seta também, né? Sim, o ogro lançador de seta imagina, sabe aquelas balistas de castelo? Então, ou então tem navios também que tem essas balistas, que são como se fosse uma besta, só que enorme, gigantona, que atira uma seta, né? Uma lança. Pra afundar navio. Que é usado para afundar navio e tudo mais, ou para matar dragão. Então o ogro é tão brutamontes que ele consegue levar na mão, como se fosse uma besta, né, para ele usar. Então ele consegue também, puxar e atirar. Então é uma forma móvel de você ter uma balestra ou balista, né, no campo de batalha. É esse outro ogro aí, que é o lançador de seta. Oi, a gente também tem o ogro brutamonte de corrente Shello, que ele tem uma correntona gigante, né? Pode ter uma ponta pontiaguda, ou se não pode ter uma âncora de navio ali. Pode ser a corrente do navio com a âncora. Exato. Meu, imagina, ele vai fazer aquela girada lá, e passa em todo mundo. É muito difícil alguém conseguir desviar ali de uma correntada de um ogro. Sim, e ele também pode ser usado para escalar muralhas, né? Você joga essa corrente pesada, engancha do outro lado, e os goblinzinhos que estão invadindo a nossa cidade ali, eles podem subir por essa corrente, né? Então ele também serve esse propósito tático aí em batalha campal. E tem o último tipo aqui que é apresentado nesse livro, que é o meu favorito, que é o ogro Holdal, que é um termo que é do sudeste asiático. Sabe aqueles elefantes que tem cela, e umas celas grandes? Sim, que eles carregam... Carregam um monte de coisa. E criaturas pequenas também, é quase um ônibus. Você consegue subir uma galera em cima do elefante. O ogro Holdal faz isso. Só que ele não é tão grande, Ele não é tão grande, mas ele leva criaturinhas pequenas. Então ele fica como se fosse com uma fortaleza de madeira mochilado nas costas dele. Com tipo 4 goblinoides em cima, entendeu? Com uma torre de madeira nas costas e uns goblinzinhos dando flechadas ali de cima dele. Cara, é muito, muito sinistro. Eu já morri pra um bicho desse aí. Na campanha do Lustosa, não foi? Lustosa me matou aí. Lembrei! Eu tentei fazer uma cena lendária, tentei pular e subir numa dessas torres de madeira aí e acabei falhando, erro crítico, caí no chão e o bicho me pisoteou. Deu tudo errado. Foi terrível. Mas é um monstro bem legal pra você colocar 4 monstros em um, né? Você tem o ogro ali e os goblinzinhos montados como se fosse uma montaria, né, em cima dele, nessas estruturas de madeira, atirando numa campanha legal para você fazer, né, um monstro legal para você pôr numa campanha de guerra. Exato. Né, uma cena de bem batalha legal. campal. Bom, e qual é a origem dos ogros nos cenários de D&D, né? A origem mitológica deles dentro desse mundo de fantasia. Em Forgotten Realms, eles são, digamos assim, filhos bastardos do deus dos gigantes, né, que é o Anan All-Father, o Todo-Poderoso, né, o Pai de Todos. Esse deus, né, que é a divindade maior do panteão dos gigantes, ele foi chifrado. A Oteia, que é a esposa dele, cansada de tanto ser chifrada por ele, resolveu dar o contragolpe ali e acasalou-se com uma divindade menor dos gigantes chamado Vaprak. Eita! Que tem uma cara meio de troll, assim, é um bicho mais feioso, assim. E eles tiveram esse filhote aí que é, né, digamos, o primeiro ogro, né, ou a primeira ninhada de ogros. Então essa é a origem na mitologia dentro do cenário de Forgotten Realms, tá? E outra coisa interessante é que dentro do cenário de Forgotten Realms tem uma espécie de organização social dos gigantes, que é o ordenamento, ou ordenação, eu não sei como é que ficou traduzido. E nessa ordem social dos gigantes, o topo, né, da pirâmide estão os gigantes da tempestade. A gente já falou sobre isso no nosso vídeo sobre os gigantes, né? Assistam série. Depois de todos os gigantes, lá no fundo, no final da fila, no fundo do busão, estão os ogros, que né? servem
os gigantes mais Sim. fracos, né? Tem a pirâmide de todos dos gigantes, e aí os ogros estão ali para servir. Aliás, Os mais eles fracos. enxergam os gigantes verdadeiros com uma devoção. É como se eles estivessem eles vendo adoram. um deus. Se aparece um gigante da tempestade na frente deles, Meu Deus! eles se jogam de joelhos e fazem o que o gigante quiser. Então, eles também aparecem bastante em campanhas que tem gigantes como soldados rasos dos gigantes, que eles têm uma devoção absoluta aos seus primos mais nobres, digamos assim. Exato. E os ogros também têm uma origem diferente em Dragonlance, né? A Sim. gente já tem uma série de cenários, a gente já falou sobre Dragonlance, e lá nessa série a gente conta, né, que os deuses criaram os elfos, os humanos e os ogros inicialmente, né? São as 3 primeiras espécies. As 3 raças originais, Sim. né, que na época eram chamados de raças. E aí a Taquises fez o quê? Ela criou os ogros para dominarem ali o mundo. Ela criou eles lindos, belos, maravilhosos no início. Esses ogros eram escravagistas, tudo mais, só que um deles acabou ali sendo bondoso Benevolente. com os humanos que eles usavam de escravos, e eles acabaram se separando, né? E os ogros acabaram sendo, então, castigados por Taquises por não serem maldosos, malignos. Ou deixarem esses ogros fugirem, né? Os Irda fugirem. E aí, os ogros acabaram tendo a aparência que eles têm hoje. É interessante que os ogros que foram benevolentes no passado, eles mantêm a aparência original, que eles eram bonitões, quase como titãs, assim, Exato. né? E os ogros atualmente, como eles foram deformados pela Taquises, têm a aparência que a gente associa aos ogros, né? Feiões e tudo mais. Exatamente. Bom, e não dá pra concluir esse vídeo sem falar dos Oni, né? Que são os ogros magi, que é um ogrão, né? Do tamanho de um ogro comum, só que ele tem a pele toda verde ou azul. E ele tem pequenos chifrezinhos na cabeça que mostram que eles têm uma certa influência dos demônios, né? Alguma coisa assim. Eles têm uma cara meio diabólica, talvez. Algo que é um pouco diferente de um ogro comum. Eles foram inspirados na cultura japonesa, né? Sim. A gente pode, inclusive, no futuro fazer um vídeo só sobre Oni, porque tem muita coisa de mitologia legal pra falar sobre eles. Mas aqui a gente vai focar nessa parte mais ogra deles, né? Como está apresentado na 5ª edição. Mas eles surgiram lá atrás, ainda na década de 70, num artigo da revista Dragon, né? Com parte de monstros da mitologia japonesa, sem ligação ainda com gigantes ou com ogros, tá? Eles eram criaturas independentes. Chegaram a ter 15 variações de Oni diferentes apresentadas com o passar das edições, mas agora, na 5ª edição, eles meio que conectaram os Oni com os ogros, né? Isso já vinha acontecendo em edições passadas e agora meio que oficializou que eles são do subtipo gigante também. E a diferença é que o Oni é, além de ser forte como um ogro, muito inteligente. Tá? E isso é perigosíssimo. Aí o bicho pegou. Além de serem muito inteligentes, têm poderes arcanos. E eles podem, inclusive, disfarçar a aparência deles e mudar de tamanho. Então, um Oni, ele pode se passar por um mercador, chegar numa cidade ali e procurar suas vítimas para devorar na madrugada. Ganha confiança Ganha de confiança, dia, parará, e à noite chama atenção pra floresta e chegou na floresta. devora a pessoa. O Oni, ao contrário do ogro que teve essa mudança, né? Ele ainda tem aquela coisa de gostar de comer carne de criança. E isso ainda permanece. Ele é mais maligno, então, do que um ogro comum, tá? Ainda pegou essa coisa de bicho-papão e trouxe pro Oni, tá? O Oni, ele tem alguns feitiços muito poderosos que eles podem soltar, como invisibilidade. Eles soltam um cone de frio. Aliás, o Bona já morreu com um cone de frio de um Oni uma vez. Imagine todos os benefícios de ser um fortão com todos os benefícios de ser um mago poderoso e inteligente em uma única criatura. E esse é o Oni. E é isso, gente. Falando sobre ogros hoje. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau.